Evangelho segundo escreveu São João no capítulo 10 e o versículo 11 e 12. A Bíblia diz: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. E o versículo 13, para encerrar, diz assim: O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu vou fazer uma pergunta muito sincera para você aqui neste vídeo e responda nos comentários com sinceridade. A pergunta que eu lhe faço é: o teu pastor dá a vida dele por você? Pare e reflita. O teu pastor dá a vida por você? Eu creio que uma boa porcentagem, uma grande maioria, não faz isso. Por quê? Porque eles são mercenários. A maioria são mercenários. O que é mercenário? Mercenário são trabalhadores que apenas trabalham e recebem algo em troca daquele trabalho. Porque hoje em dia, pelo que eu vejo, ninguém mais atende o chamado de pastor sem visar algo em troca, sem visar um benefício próprio em troca do trabalho que ele vai fazer. Então, Jesus está alertando sobre isso, que o mercenário, ele não cuida das ovelhas. O mercenário, ele foge quando vê vir o lobo. Então, mediante este assunto, deixe nos comentários abaixo, quando você passou o seu maior momento de necessidade na vida, quando você passou por situações terríveis e você chegava até o seu pastor, você pedia ajuda, mas ele dizia para você: estamos juntos, se precisar estamos juntos. E tanto que você passou por uma situação e você não foi socorrido, ele não prestou ajuda e ele também não usou do dinheiro dos dízimos para suprir a necessidade, a prova que você estava passando. Aí o que acontece? Quando chega nessa situação que você não está mais dando lucro para o sistema deles, eles te largam de mão. Então é isso que o Messias fala. O mercenário, ele foge quando ele vê vir o lobo, que representa o quê? O nosso adversário. Porque quando a ovelha, ela sai do curral, isso na vida real, ela sai do curral e foge do aprisco, ela corre o risco de o lobo vir atacar ela e ela perder a vida, ou ser machucada ou devorada pelo lobo. Então isso acontece. Jesus ele falou que quando o mercenário ele vê o lobo vindo atacar alguma ovelha, ele foge e consequentemente as ovelhas se dispersam. E o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí eu pergunto uma coisa: não está se encaixando perfeitamente nos tempos de hoje? Pare e pense. Olhe para o cenário das igrejas. Olhe para o cenário religioso. O que está acontecendo é só interesse. Se você abre a mão e libera o dinheiro, eles estão cuidando de você. Eles estão te massageando. Eles te dão cargo, igual como acontecia no tempo da igreja antiga. Vendas de cargos eclesiásticos. Se você der um bom dinheiro, você é levantado. Por quê? Porque ele está de olho naquilo que você tem e não na preciosidade que tem dentro de você, que é a sua alma. Então o Messias ele fala sobre isso, que ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. E pastor nenhum, entre aspas, vai dar a vida dele por você, vai abrir mão de alguma coisa por você. Eles não vão fazer isso. Agora, o pastor ser pastor, como a Bíblia fala, a não ser que tal pessoa ela venha atender o chamado, assim como o Messias atendeu o chamado, assim como os apóstolos atenderam o chamado, assim como todos os personagens da Bíblia atenderam o chamado. Pois Pedro era o quê? Pescador. Ele poderia ser um grande empresário da pesca, mas o que aconteceu?
O Messias veio e disse: venha e vos farei pescadores de homens. Pedro abriu mão da pescaria para ganhar almas. E qual foi o fim? Foi a morte, o assassinato, a crucificação de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado. Então a gente vê que eles receberam, de forma fisicamente falando, receberam um castigo cruel pelo sistema do mundo, só que em troca da vida eterna, em troca de uma coroa incorruptível. Então, quando uma pessoa vai atender um chamado de pastor, mas da forma como o Messias andou na terra, da forma que o Messias exerceu, da forma que os santos apóstolos exerceu, então nós podemos dizer que verdadeiramente você tem o chamado verdadeiro de servir as pessoas, de abrir mão das coisas por estas pessoas, pelas almas destas pessoas que são algo precioso aos olhos do Pai, a não ser que você faça desta forma, de você se doar e dar a vida por elas. Então esse é o bom pastor. O bom pastor não é aquele que assume uma igreja e faz a igreja render nos dízimos. O bom pastor não é aquele que assume uma igreja e faz da igreja uma política terrena. Não é isso. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não é aquele que serve ao sistema e obedece hierarquias convencionais. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E se você vê estas coisas que eu mencionei aqui na sua igreja e no seu pastor, ele é apenas um pastor, entre aspas. Mas não é, porque ele não está servindo a igreja. Pois nós podemos entender que Deus não deu a igreja para o pastor, mas deu o pastor para a igreja, para servir, para o serviço de aperfeiçoamento dos santos. Então, esta é a finalidade do pastor. Então, aqui para encerrar, eu quero concluir no versículo 9, que diz assim, o versículo 8: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele é o nosso verdadeiro pastor. E nós estamos vivendo o tempo que nós devemos desconectar os nossos ouvidos desses falsos líderes que têm se levantado em grande massa, com objetivos ocultos, com objetivos de interesses próprios, por seu bel prazer. E para encerrar também, a Bíblia diz o que em Ezequiel 34? Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com dureza e rigor. Se você já observou isso no seu líder, deixe nos comentários abaixo. Você estava doente, mas não recebeu assistência. Você até se perdeu, se afastou dos caminhos do Senhor, foi para o mundo, mas ele não foi buscar a ovelha perdida, que era você. Você ficou desgarrado, você ficou doente, você ficou perdido e você não recebeu nenhuma assistência. Mas foi julgamento da parte dos líderes, porque a Bíblia diz o quê? O pastor, o falso pastor, não fez nada disso, mas ainda por cima domina sobre as ovelhas com rigor e com dureza. Então pare para pensar nisso. O nosso verdadeiro pastor é o Messias. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.